Muito bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer imensamente o convite da ECEM, em particular da equipe do Observatório Militar da Praia Vermelha, cumprimentar também o Coronel Rafael, prazer em rever o amigo, professora Mariana, cumprimentá-los pelas excelentes abordagens e também cumprimentar todos que nos acompanham. A minha proposta aqui é, durante esses 30 minutos, abordar algumas questões relativas ao direito internacional humanitário, também conhecido como direito internacional de conflitos armados, e, para isso, eu vou me valer de uma apresentação de slides. Não se assustem com a quantidade de slides, eu tenho alguns ocultos, são slides que eu tenho usado em apresentações semelhantes, né? Para que nós possamos, então, para que eu possa ser o mais objetivo possível. Dentro do tema que me foi proposto, eu procurei trazer um título, né? Um assunto que seria o DIH numa breve perspectiva contextual do conflito, né? Então, obviamente, existem aspectos do conflito em desenrolar. O conflito russo-ucraniano há mais de um ano está se desenrolando e até hoje há aspectos a serem observados. E o conflito Israel-Hamas, em cerca de um mês, já também vieram à superfície diversos aspectos. Nós temos visto aí comentários, analistas trazendo a questão. O nosso coronel Rafael trouxe a questão da proteção de civis, e eu começaria trazendo aqui a reflexão. Eu sempre gosto de iniciar com uma... Deixa eu disparar meu cronômetro aqui, para não deixar de cumprir meus 30 minutos, com uma reflexão acerca do desafio que é o DIH, né? Muitas vezes nós temos dificuldade de entender que há regras nas guerras e que o direito humanitário não se preocupa com razões de conflito, com causas de conflito. É um direito realístico, né? E um exemplo muito característico disso é que há, inclusive, do ponto de vista do direito, uma inversão de tutelas protegidas, né? Então, fora do contexto do DIH, o bem-vida está subordinado, ou melhor, tem uma precedência sobre o bem-dignidade, por exemplo. O bem mais protegido é a vida, né? E o bem-dignidade está ali em quase igualdade, mas ligeiramente abaixo. E no campo do DIH na guerra, isso inverte. Não sei se vocês já pararam para refletir, né? O indivíduo pode matar o outro, mas ele não pode torturar o prisioneiro. Obviamente, nós sabemos disso, por conta justamente de uma inversão, haja vista o status de combatente dentro de certas características. Então, o DIH trabalha com a inevitabilidade das guerras, embora muitos de nós lamentemos isso, ou quase todos, né? Mas as guerras são, desde o início das primeiras civilizações, inclusive guerras primitivas em civilizações ainda muito rudimentares, o uso da força para a solução de conflitos, de controvérsias, ele vem sendo utilizado, e não há indicadores futuros de que isso vá reduzir, né? Embora haja trabalhos demonstrando, obviamente, que o número de vítimas, em termos quantitativos, vem diminuindo pela mudança da natureza dos conflitos da era industrial entre estados passaram a ser exceção, diferentemente da, por exemplo, Primeira e Segunda Guerra, com milhões de mortos, ou as guerras de primeira geração, em que os exércitos se encontravam e não havia questões de se proteger ou de se abrigar do oponente, era um ato de desonra, né? Então havia ali 30, 40 mil mortes por dia, embora esse perfil tenha mudado, mas não há indicação de que os conflitos em si terminem, né? A guerra, como disse já o cientista político Norberto Bobbio, é uma espécie de conflito, é um conflito armado, é uma espécie de violência. Clausewitz diz que é um espasmo de violência levado ao seu ápice, né? É um fenômeno de psicologia social em que cada vez mais a psicologia se debruça sobre as motivações para o combate, né? O Band of Brothers hoje já sabe que o indivíduo vai à guerra pelo colega do lado, né? Muitas vezes não é por patriotismo, por alguma recompensa imaterial, mas pelo colega do lado. É um processo de coesão interna. Existem teses sociológicas demonstrando que a coesão interna, inclusive,
vai desdobrar em progresso, passados ali os horrores e a estabilização pós-conflito, né? Europa, vários estados europeus servem para simbolizar isso, e é uma situação jurídica excepcional à qual se aplica o direito humanitário, que é um direito de exceção. As hostilidades começaram, o DIH se aplica. Importante caracterizar que o DIH, temos falado muito de proteção, de preservação de civis, etc., mas o DIH se preocupa muito também com meios e métodos de combate, regular meios e métodos de combate. Estamos falando aí da vertente Genebra, haja vista, principalmente as grandes convenções, as 4 grandes convenções e os protocolos adicionais a elas terem sido celebrados em Genebra, mas nós também falamos em direito de Haia, ou da Haia, que regula meios e métodos de combate. Os primeiros documentos ali escritos início do século XX, na Convenção da Haia, que vem, desde então, sendo uma tradição nessa situação. E é importante caracterizar também que hoje, muito mais, a preocupação é com métodos de combate, porque os meios, muitos deles, a professora Mariana estava nos brindando aí com uma análise sobre artefatos nucleares, né? Mas muitos meios, né? Não é o caso especificamente de artefatos nucleares, porque não houve um banimento do ponto de vista de uma convenção para banir esse tipo de armamento, mas muitos já foram banidos. A comunidade é muito mais fácil para a comunidade internacional se reunir e tentar banir um armamento, porque tem um critério de objetividade muito maior, baseado no princípio do sofrimento desnecessário ou danos supérfluos. O método é que é, muitas vezes, difícil de quantificar. Também é importante trazer que o DIH, tem se falado muito na questão do DIH escrito, né? O DIH convencional, que está nas convenções, mas esse arcabouço normativo envolve também o direito consuetudinário, uso e costumes. Então o Hamas não assinou tratado nenhum, não precisa seguir nada. Não é essa a análise. Existem costumes da guerra no direito internacional, não só tratados são fonte, né, mas a jurisprudência dos tribunais, a doutrina dos juristas, os princípios gerais do direito, os princípios fundamentais e o costume internacional. Existem crimes construídos a partir de costumes. Então, se nós formos analisar, e aí seria uma outra abordagem, uma outra oportunidade, mas o conflito lá no local, no terreno onde está acontecendo, do ponto de vista da tipologia, ou seja, o tipo de conflito. Seria um conflito armado não internacional. Alguns hão de dizer que, pelo fato de o Estado palestino ser um objetivo futuro a ser alcançado, haveria ali uma força armada, o Hamas, lutando por um suposto Estado palestino, seria um conflito armado internacional, porque eles estão amparados como as guerras de libertação colonial ou de insurreição contra a dominação, mas isso seria, como eu disse, uma outra discussão, mas vamos nos ater ao fato de que é um Estado-nação combatendo um grupo armado não estatal. Há, sim, no mínimo, o artigo 3º comum às convenções de Genebra que se aplica, além do direito costumeiro, né? E também tem sido falado, por exemplo, Israel não assinou o protocolo adicional número 1 e alguns tratados que regulam alguns meios de guerra. Isso não exime de cumprimento com base no costume internacional. Tem sido trazido também uma questão da justiça da guerra. É importante caracterizar o estágio em que nós estamos, né? De uma primeira fase medieval, a doutrina da guerra justa, com Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. A guerra era um possível meio de justiça. As cruzadas foram justificadas nesse viés. Foram caracterizados ali alguns aspectos. Tem que ser declarado por alguém com legitimidade, tem que ter um fim justo, etc. Numa segunda fase, aí o ápice com as campanhas napoleônicas, a guerra é justa porque é necessária. Então, se eu preciso fazer guerra, a professora estava falando também do realismo, né, como corrente de relações internacionais, a guerra eu acho que é necessária, então ela se torna justa, né? E depois, principalmente da Segunda Guerra, a Carta de São Francisco, Carta das Nações Unidas, a guerra foi proscrita. Então, nós vivemos o ius contra bellum, a guerra é um crime, exceto em situações muito específicas, a autodefesa, e eu nem caracterizo legítima defesa, essa é uma questão semântica, mas que faz diferença, né? A nossa tradução do texto
pelos nossos diplomatas, fala em legítima defesa, mas ela tem uma outra conotação no direito penal. O texto original fala em self-defense, e isso foi, inclusive, um ponto de discordância e de muita tensão na resolução que foi proposta pelo Brasil, que foi rechaçada pelos Estados Unidos, que tem poder de veto. Mas hoje nós vivemos a fase do ius contra bello, a guerra necessária quando é justa. Então, se busca a justiça. Por que eu estou me referindo a isso? Porque nós temos visto, por exemplo, na fala, sempre nos pronunciamentos do primeiro-ministro Netanyahu, a questão de caracterizar os objetivos de uma guerra justa de Israel versus a barbárie do Hamas, né? E o Hamas, por sua vez, caracterizando que a justiça as ações são justas por conta da opressão, né? E a dificuldade, por exemplo, de caracterizar o terrorismo como algo com uma definição homogênea parte muito disso, né? O terrorista de uma parte é o soldado da liberdade da outra, e as nações não conseguem se entender nesse sentido. Já passamos da fase do ius ad bellum, né? O uso da força. Importante também caracterizar, isso está no contexto do uso da força, diz respeito ao direito humanitário, mas mais no contexto de uso da força. Estamos agora no ius, chamado ius ad bellum, desculpe, o ius in bello, ou o uso da força já no conflito, né? Eu costumo dizer que o ius ad bello é um problema ou é uma questão para os diplomatas, mesmo os militares que assessoram diplomatas estão ali como políticos, né? E o ius in bello, que é o que mais nos interessa aqui, é uma questão para os generais, né? Também trazer a questão que muitas vezes nós não levamos em consideração da dupla perspectiva da guerra. De um lado, o direito internacional diz, ou estatui, que o Estado pode fazer o que quiser em nome da sobrevivência. E, de outro, as relações internacionais, o princípio da segurança coletiva, os países, os Estados signatários da Carta, têm a obrigação de abster-se da guerra em nome da segurança coletiva. Nós vimos essa discussão, por exemplo, com o lançamento, logo depois do início do conflito russo-ucraniano, da Estratégia Nacional de Defesa Russa, que colocava ali o uso de artefatos nucleares, caso houvesse ameaça à sobrevivência do Estado russo, né? como Estado-nação. Eu também gosto de caracterizar sempre a questão de critérios definidores, já vamos contextualizando para a guerra do Iraque. Então, o conceito de conflito armado hoje, mais aceito, inclusive pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que é o guardião do DIH, é que o conflito armado o uso de força armada entre estados, ou seja, dois estados-nação, não é o caso desse, mas é o caso do russo-ucraniano, ou quando há violência prolongada entre autoridades e grupos armados organizados, ou entre esses dentro de um estado. E aí os critérios são nível de organização e nível de intensidade das partes. Mas o que eu quero chamar é a atenção para o aspecto prolongada, né? Prolongado é traduzido muitas vezes como guerras que se protraem, né? No direito, protração é uma questão temporal, no nosso direito doméstico, mas o termo protraction em direito internacional ele tem uma conotação um pouco mais ampla. Ele não é só o tempo, é o grau de violência e o número de mortes também. Então, a primeira preocupação que surge é com o pós-conflito. Qual será o estado de paz que vai se atingir, né? Se é que o verdadeiro objetivo da guerra é o melhor estado de paz, né? nas palavras de Liddell-Hart, qual será o estado de paz a se atingir depois desse conflito? Vimos o que aconteceu em Bakhmut, na Ucrânia, estamos vendo o que está acontecendo em Gaza por conta da protração, a destruição completa das estruturas que dão suporte à vida, né? É sempre importante trazer os clássicos à tona nesses tempos de crise, né? O nosso cientista da guerra, Clausewitz, já colocava que o objetivo deve ser o desarmamento, embora quase nenhuma guerra termine por si só com o desarmamento, no sentido de que é necessário evitar, sempre que possível, o aniquilamento do oponente, ou, pelo menos, a sua destruição a uma escala zero, para que os ressentimentos futuros não aconteçam. Isso nós estamos falando mais em guerra de Estado contra Estados-nação, né? Obviamente, o objetivo de Israel já foi declarado, neutralizar, aniquilar de todo o grupo. Mas é importante trazer esse aspecto dos ressentimentos pós-guerra, porque a guerra não termina com
o fim das hostilidades. Ela termina, ela entra numa fase de estabilização pós-conflito que vai caracterizar a efetiva estabilização rumo à pacificação ou um estado de latência que vai poder, mais cedo ou mais tarde, acaba trazendo outros ressentimentos. É o caso da Primeira e Segunda Guerra. Alguns analistas colocam, inclusive, que houve só uma guerra, né? A Primeira e a Segunda foram um conflito com um intervalo no meio, haja vista essa questão do desarmamento. E o Clausewitz nos traz também a questão da guerra real versus a guerra absoluta, a moderação no uso da força, fazendo com que a guerra fique num aspecto de racionalidade. O direito internacional humanitário, como um norteador, um direcionador de condutas no campo de batalha, nos ajuda com isso. Trazer também o clássico, muito estudado nessa escola, pela qual tenho muito carinho e da qual fui instrutor em 2 ocasiões, da fórmula de Boffre. Às vezes estão esquecida, ou principalmente o aspecto da liberdade de ação. Forças materiais, obviamente, Israel superior, forças morais, no sentido da motivação, existe uma motivação muito caracterizada ali, que é a questão, inclusive, da sobrevivência do Estado, e o fator tempo. Mas eu quero chamar a atenção para a questão da liberdade de ação. Isso vai interferir na estratégia usada pelo Hamas, né, do ponto de vista a opinião pública internacional e a opinião da própria comunidade. Então, trazer a guerra para a dimensão informacional, limitando a liberdade de ação e usando, com isso, o direito humanitário para caracterizar quem é o bárbaro e quem é o soldado justo, o guerreiro ético, né? E aí, analisando os critérios do Boffre, é possível caracterizar muito bem, aí destacada a última linha, o que nós estamos vendo, né? Objetivos importantes, meios poderosos, liberdade de ação até o momento adequada, não é grande, porque há muitas críticas da comunidade internacional, mas era uma liberdade adequada, principalmente pelo suporte norte-americano incondicional, e estamos vendo um conflito violento tendente à vitória militar. Isso é muito importante, né? Com o uso da estratégia direta. Em termos de dimensões do combate, o combate, qualquer que seja, mas particularmente os combates contemporâneos, são caracterizados por dimensões, uma dimensão física, estrutural, que é aquela onde é o mais visível do conflito, as destruições, somente um conflito de alta intensidade. A dimensão humana, que é onde estão as pessoas, os combatentes, os grupos armados não estatais, os agentes humanitários e todos aqueles que estão como atores no campo de batalha. E a dimensão informacional, que é a dimensão onde fluem não apenas as questões do espectro eletromagnético, mas também a opinião pública, o chamado fator CNN, né? Então, a guerra dentro da residência das pessoas, que vai influenciar a tomada de decisão por elas. Temos visto a guerra na dimensão estrutural, com as cidades sendo atrativos operacionais. Gaza é um exemplo disso, mas não é nesse cenário que o Hamas pretende ganhar. E aí trazemos já também à tona, tem muito sido falado, qual é o critério de objetivo militar, né? O objetivo militar é um bem para ser caracterizado como objetivo, que por um desses 4 critérios, natureza, finalidade, localização ou utilização, traz uma vantagem militar precisa. Vantagem militar precisa. A sua destruição, captura ou neutralização. Está no protocolo adicional 1. Então, os oponentes precisam justificar que o uso daquele bem traz uma vantagem militar. Vantagem militar por si só, nós podemos aqui expandir um seminário inteiro discutindo o que seria, não é psicológica, não é moral, tem que ser militar. E a vantagem tem que ser precisa, tem que ser definida em algumas tradições, né? Algumas traduções desse princípio. E aí nós trazemos, com base na definição de objetivo, a questão da obrigatoriedade de discriminação espacial do objetivo. A proibição do carpet bombing, bombardeamento em tapete, né? O coronel Rafael nos trouxe aí brilhantemente a questão da dificuldade do ambiente urbano, e em Gaza, que é um dos maiores adensamentos populacionais e urbanísticos do planeta, a dificuldade de se discriminar esse objetivo espacialmente, atacar um ponto
e mitigar danos colaterais. Os exércitos têm isso hoje como células para estimativa de danos colaterais, sobretudo a Força Aérea, mas as forças de superfície também. Então, a dificuldade, mas é uma obrigação prevista nas normas. A dimensão humana, que já foi comentada também, a questão do custo de proteger civis. Basicamente, o deserto e o mar seriam os únicos locais onde isso não aconteceria, o que não é o caso dos conflitos, a maior parte deles, ou quase todos eles, conflitos terrestres. E essas são as vítimas mais vulneráveis em tempo de conflito. Eu chamo a atenção, as 3 da esquerda são vítimas aí, já quase que comumente, pelo senso comum já diz, mas eu trago também a questão dos jornalistas. Tem acontecido ataques a jornalistas e danos colaterais aos jornalistas. O jornalista é um indivíduo, ou jornalista ou a jornalista, é um indivíduo que, enquanto todos estão querendo sair da área, eles estão indo na direção das flutuações de combate e do atrito, onde a cena está acontecendo. E, obviamente, compartilham dos danos, são protegidos especificamente como civis. Bem diferentemente dos antigos correspondentes de guerra, os jornalistas engajados em missões perigosas são protegidos por um artigo específico do Protocolo Adicional 1. A professora Janina Dill, da Universidade de Oxford, traz uma questão muito interessante caracterizando por que há falhas no cumprimento de obrigações morais de proteção de civis. E uma primeira falha que ela coloca é a questão, como se fosse um cabo de guerra, uma lógica de soma zero. De um lado, os objetivos de vencer a guerra, e de outro lado, os objetivos de proteger pessoas, disparar, analisar os status. Isso acaba fazendo com que os combatentes não consigam decidir de maneira oportuna e optar pela proteção versus a sua própria integridade física. É compreensível, do ponto de vista, inclusive, de autopreservação individual. E a segunda falha são os vieses cognitivos. Então, o estresse de combate, a falta de informação, a visão de companheiros sendo feridos, e ameaças da sua própria vida, como já batizou Clausewitz, a questão da guerra como imersa numa névoa, numa bruma, que torna tudo mais difícil, confuso. É nesse campo que o Hamas busca trazer o conflito para a dimensão informacional, chamado fator CNN, e buscando justamente atuar no dilema dos comandantes militares. Não há nenhuma norma que obrigue comandantes militares a evacuar pessoas da área de combate. Porém, evacuar civis, desculpa, deixá-lo submetido às flutuações de combate viola as normas. Então, quais são as condutas? E também foi comentado já, objetivamente, foi feito lá em Fallujah, como o Rafael nos trouxe, que caracterizam objetivamente que o comandante tem que atuar. Primeiro, dar um alerta antecipado. E aí entra um novo dilema, porque enquanto o Hamas ameaça que se Israel não parar com os ataques, não vai libertar reféns ou vai executá-los, Israel se preocupe em dar um alerta oportuno, princípio da precaução, porque isso vai alertar e os próprios terroristas vão se evadir da área ou vão matar civis, sacrificar civis em nome de uma pausa. Israel já fez isso por panfletos, lançou aí um modelo de panfleto determinando que as pessoas saiam, tentando ir ao encontro desse princípio da precaução. E o outro são os chamados corredores humanitários. Não há essa terminologia no direito internacional especificamente, mas são faixas do terreno que são a tentativa. Hoje, novamente, foi tentado se abrir, mas com sucesso parcial, por conta do episódio das ambulâncias, que vamos comentar à frente. Só atividades humanitárias, tem que ser difundido entre todos. Pode-se trabalhar com janelas de tempo, a chamada pausa humanitária, mesma rota, conflito ali de rotas, todos querendo usar as mesmas rotas, uma rota específica a ser compartilhada pelo avanço de forças militares no período do dia e por janelas de tempo, abertura de janelas de tempo para atividades humanitárias em outro horário, e devem ser demarcados por acidentes nítidos, preferencialmente estradas. Os corredores humanitários são muito importantes para descaracterizar a questão do sítio. Então, a imprensa usa de maneira intercambiável as duas palavras, mas elas têm uma conotação muito diferente. Nós, militares, sabemos, aprendemos isso nessa casa. O cerco é uma fase de uma operação militar, já foi feito por Israel em Gaza,
conquista de um apoio de uma parte da localidade agora e, em breve, o investimento ou a incursão, né, do ponto de vista da entrada sistemática ou seletiva. É uma operação lícita, se for permitido, como nossos manuais militares assim determinam, que sejam deixados eixos para inimigos que queiram se render, forças adversas que queiram se render, e civis saírem, além da ajuda humanitária entrar. Se isso não acontece, nós transformamos isso no sítio, que é um crime de guerra, já foi consubstanciado lá no conflito russo-ucraniano, na cidade de Mariupol. Ali houve caracteristicamente um sítio, corredores tentavam ser abertos, eram fechados, as tropas denúncias de parte a parte. Então, é muito importante caracterizar a diferença entre os dois, né? Questão do uso como escudos, essa imagem não é de agora, isso é dos anos 2010, mas para caracterizar ali um terrorista do Hamas, pega uma criança que está em horário, principalmente horário escolar, e usa para atravessar uma rua. Não é uma novidade usar civis como escudo humano por parte do Hamas, né? Isso está sendo denunciado pelos israelenses o tempo todo. Não só esse uso direto, mas também se proteger em casas civis ou se misturar na população, ferindo o princípio da distinção, que é um princípio do direito internacional humanitário. Meios e métodos também tem sido questionada a questão do uso de fósforo branco em munições. Essas imagens, veja a comparação de data. Na última operação, uma das últimas operações de 2010, Israel já foi advertido, houve punições de oficiais internamente, né? Munição de fósforo é uma munição. O uso de fósforo ele é banido por conta aí do risco de incendiar, do uso indiscriminado, ferir o princípio da limitação, vem sendo utilizado segundo relatos. Nós não temos essa comprovação por fonte independente, mas eu quero também caracterizar. Estou aqui, fui fazer uma revisão dos protocolos que Israel assinou. Israel não assinou o protocolo de munições, de banimento de armas convencionais, o protocolo de armas incendiárias e também de armas químicas, né? Porque a munição de fósforo branco, a depender do olhar que se lança sobre ela, ela pode ser química ou pode ser incendiária. Então, é mais um aspecto que o direito proíbe. A questão das ambulâncias, transportes, unidades e estabelecimentos sanitários não podem ser atacados, eles são identificados com qualquer um desses três símbolos à direita, todos significam pessoa ou instalação sanitária protegida contra os efeitos da guerra, né? Então, essa semana houve um ataque, um comboio, Israel alegou que havia terroristas do Hamas infiltrados, e hoje o Egito fechou a fronteira, essa notícia de hoje, ou de ontem à noite, ou seja, realmente caracterizou que havia infiltração. A infiltração de terroristas, de supostos combatentes, né? Os terroristas do Hamas não se enquadram no critério clássico de combatente, porque não respeitam leis e costumes da guerra, são violadores das normas humanitárias de combate, de costumes da guerra. Então, eles não recebem o status de combatente por vista da proteção jurídica, de não persecução penal. Mas aqueles indivíduos que integram um grupo, no momento que eles se misturam aos médicos, aos enfermeiros, eles cometem um uso pérfido, executam uso pérfido de instalações sanitárias. Segundo o Estatuto de Roma para o Tribunal Penal Internacional, se essa atitude resultar em morte ou lesão corporal grave, isso caracteriza o crime de perfídia, que é usar um status protegido, no caso sanitário, para participar das hostilidades. Também é importante trazer a questão do direito internacional de conflitos armados, da diferença entre território invadido e território ocupado. Também parece algo semântico, mas, na verdade, território invadido é aquele cuja intenção, o intento de permanecer é breve. Território ocupado é aquele que se encontra, de fato, sobre ocupação do território. Por que isso é importante? Porque a Quarta Convenção de Genebra, a sua segunda metade, a convenção que fala sobre civis, tem toda uma seção sobre territórios ocupados. O ocupante precisa assumir uma série de responsabilidades, inclusive logísticas, jurídicas, administrativas, que causam muito peso, né? Um fardo muito grande para o ocupante. Alguns caracterizam que o fato de Israel chamar os territórios da faixa de Gaza e da Cisjordânia como zonas administrativas e não como efetivamente territórios ocupados, que é uma terminologia usada por outros estados para se referir àquela situação, poderia caracterizar que é uma tentativa de não
não ter que assumir determinados ônus, que, obviamente, são ônus bastante pesados, mas é importante caracterizar, até porque ontem os Estados Unidos estavam tentando dissuadir as notícias que nos chegaram, Israel de um intento de permanecer por um período maior após cessarem as hostilidades, o que caracterizaria a ocupação territorial. E, para finalizar, no meu 1 minuto e meio, eu gostaria só de lembrar por que respeitar o DIH, uma obrigação jurídica, o Brasil assinou todos os tratados, os agentes do Estado militares são vinculados aos tratados, é uma escolha política legitimadora, isso tem sido trazido nos discursos dos líderes, é um dever ético, a base ético-moral da civilização, principalmente civilização ocidental, todo o pensamento da civilização moderna traz a questão do costume, o respeito a determinadas normas, e uma opção militar razoável, demonstra profissionalismo, né? Que tipo de soldado o indivíduo deseja, eleva o moral e a disciplina, dá exemplo ante os subordinados, o chefe, o comandante, fazendo isso, ele dá o exemplo. É possível, muitas vezes, multiplicar o poder de combate e há uma expectativa de reciprocidade. Eu sempre lembro, meu colega Mega, que está aí na organização do MM, um nobre oficial de cavalaria, né? A gente sempre cita Osório, a primeira parte da fala dele, mas Osório também instou os soldados na campanha da Tríplice Aliança, não irem até a Assunção com sangue nos olhos, porque isso traria perpetrações e selvageria, né? Caxias também foi nesse sentido e foi houve até questões ali de substituição em combate por conta da discordância em relação a ir até... Quer dizer, o Brasil tem essa tradição, né? Mesma coisa aconteceu na Segunda Guerra. Então, a Guerra Real Clausewitziana, a divisão alemã se rendeu para a tropa brasileira porque sabia no campo de batalha que o Brasil respeitava prisioneiros, diferentemente do que nós vimos no conflito iraquiano, lá em Abu Ghraib, a tortura de prisioneiros, que fez com que os civis que deveriam se manter longe se tornassem um segundo braço combatente, inclusive assassinando e se envolvendo diretamente em atos terroristas, a guerra indo para a irracionalidade, né? E aí eu termino também com esse pensamento do Jorge Santayana, equivocadamente atribuído a Platão, mas foi o poeta, filósofo Santayana que trouxe para a reflexão, né? Então, agradeço muito a atenção e eram essas as minhas considerações. Muito obrigado. Bom, meus amigos, nós terminamos a parte positiva do nosso debate com as brilhantes apresentações dos coronéis Rafael e Sinelli, da professora Mariana. E antes de partirmos para o nosso intervalo de 10 minutos, eu gostaria de destacar que já está aberto no nosso chat, dentro da própria sala do Zoom, o espaço para que os senhores possam nos enviar as perguntas. Então, nós vamos agora passar a 10 minutos de intervalo, são 11h23 pelo meu relógio. 11h33 nós voltamos, então, para a parte de debates com nossos palestrantes. Muito obrigado a todos. Até o momento, vamos para o intervalo. Bom dia, meus amigos. Estamos retornando, então. Vamos passar agora para a fase de debate. Os nossos 3 expositores já estão em condições. Tem como botar o professor Coronel Sinelli na tela aí também? Tá. Então, eu vou começar a pergunta direta que veio aqui para o Coronel Sinelli. Tá? Sinelli, a opinião pública dentro do chamado campo informacional do combate tem resultado no freio da ofensiva israelense, na sua opinião? E ainda dentro dessa pergunta, praticamente uma pergunta nova, como o senhor vê a influência da imprensa no conflito atual? São esses 2 questionamentos iniciais. Perfeito. Bom, primeira consideração em relação à primeira pergunta, eu, vendo as notícias que nos chegam, não é sempre muito difícil analisar conflitos por fontes secundárias, né? Eu digo não por pessoas que estão no terreno. Nós temos acesso e podemos consumir aquilo que nos chega. Não acredito que a liberdade de ação
israelense esteja diminuindo ou esteja em via de diminuir. Obviamente, a opinião nacional da sua comunidade, dos seus nacionais, é muito forte, muito pujante, no sentido da manutenção dessa impulsão, o que não é de agora. Basta analisar as características da formação do Estado israelense em 48, e em 67 com os 6 dias, em 73 com o Yom Kippur, sempre há muito apoio à questão do uso da força, né? Disse que no Oriente Médio não se admite ser fraco. E eu acredito que a opinião interna esteja dando suporte a isso. No campo da opinião pública internacional, também não me parece que haja uma perspectiva de freio. Os Estados Unidos já enviaram 2 porta-aviões para lá, estão dando apoio incondicional, embora haja declarações do secretário de Estado e do presidente no sentido de tentar, de certa forma, adotar procedimentos que possam mitigar a intensidade do conflito, mas a preocupação é muito mais em relação aos civis do que propriamente com o objetivo militar israelense, e o objetivo militar israelense é a destruição do Hamas, né? E, no segundo aspecto, a questão da imprensa. Bom, a imprensa é um fator que interfere, mas, assim como tem acontecido no conflito russo-ucraniano, existem os filtros internacionais, né? Então, no conflito russo-ucraniano, por exemplo, os grandes conglomerados de notícia, obviamente, estão alinhados, temos visto aí, ao olhar norte-americano e europeu, e o que chega de notícias que, de certa forma, caracterizam algum tipo de enaltecimento ou elogios à conduta russa são, obviamente, da própria imprensa russa. Então, na guerra, a primeira vítima é sempre a verdade. Nós temos isso como uma frase quase de efeito, mas é isso que acontece. Agora, para o direito humanitário, certamente, a presença da imprensa no campo de batalha ajuda a quantificar a necessidade de mitigar sofrimento humano. Isso entra nos lares e obriga os decisores, então, no caso, principalmente o decisor israelense, que é um Estado-nação democrático, né? Obriga o decisor a ir a público se justificar. Então, existem freios do ponto de vista psicossocial que são oriundos da imprensa. Eu me recordo, semana passada, houve supostamente um apagão de internet e de redes sociais, enfim, de acesso a notícias, e houve uma ansiedade muito grande, porque essas coisas caem num vazio informacional e não se tem uma dimensão disso daí. Na verdade, muito possivelmente, nós não iremos confirmar isso no curto e médio prazo, mas possivelmente foi uma ação militar no sentido de cegar enfim, o espectro eletromagnético para que as primeiras forças israelenses por terra pudessem avançar, que é quase que um check ali no manual de operações urbanas, né? Então, acredito num papel relevante, mas o peso da opinião nacional, relevante da imprensa, né, como diz, mas o peso da opinião nacional e a conduta dos aliados também, né? A União Europeia tem se manifestado com um pouco mais de veemência no sentido de refrear, mas não é nada que seja tão impactante ou significativo como nós vimos em relação à Rússia no conflito que eclodiu, né? Apenas para ficar numa comparação, mas eu agradeço muito a pergunta. Obrigado, Sinelli. A próxima pergunta